E vamos fechar este conjunto de entrevistas aos candidatos ao Conselho Leonino, o órgão consultivo do Sporting Clube de Portugal, com a lista C, representada aqui por Gonçalo Nascimento Rodrigues, consultor, 42 anos, sócio número 36.003 do Sporting Clube de Portugal, lista C que apresenta como lema independência e transparência. Mas vamos começar por perceber como é que nasceu o movimento que deu origem a esta candidatura independente. Muito bem, Sérgio. Antes de mais, boa noite a todos os sportinguistas lá em casa. Obrigado por esta oportunidade que nos dão de nos explicar o nosso programa. Esta lista nasce de um conjunto de sócios, adeptos de bancada que se conhecem há diversos anos, os amigos de infância e que vivemos o Sporting desde miúdos. Isto é algo que nos é intrínseco a nós, é algo que nos há de acompanhar para sempre. E nasce de uma vontade expressa deste conjunto de sócios de quererem dar um bocadinho mais ao clube. Portanto, nós tomámos uma decisão de sair da nossa zona de conforto, que é a zona da bancada, onde sempre nos encontramos, e de podermos entrar para dentro do clube e podermos ajudar. Portanto, o nosso objetivo aqui é ajudar, é colaborar. Todos nós nos sentimos claramente num espírito de missão, de entrega e de uma enormíssima mobilização que desde já agradeço a todos os membros da lista, agradeço a todas as pessoas que subscreveram a nossa lista, esta capacidade enorme de mobilização que tiveram para nos ajudarem a apresentar-nos a votos, a apresentar o nosso projeto aos sócios, que é isso que estamos aqui hoje a fazer. E porquê que o Gonçalo dá a cara por esta candidatura? Eu acho que no final do dia alguém tem sempre que dar a cara, não é? Também acho que tem a ver um bocadinho com a personalidade das pessoas e acho que isso foi consensual com todos. Eu lembro quando era miúdo na escola que havia o pai de um grande amigo meu que me tinha a mania de me chamar o chefe. Enfim, de maneira de ser, eu sou sempre a pessoa que vai à frente, não é? Sou sempre a pessoa que lidera as tropas. Portanto, o grupo, isso foi consensual no grupo, de ser eu a dar a cara, de ser eu a dar a lista, mas evidentemente o que é importante reter é que não somos uma pessoa. Isto não é a lista do Gonçalo. Isto é uma lista de sócios, de bancada, que se sentem todos eles o Sporting da mesma forma. Sou eu que estou à frente, amanhã se calhar pode ser outro qualquer. Mais importante do que isso, é o projeto e as ideias. Isso é que é fundamental os sócios perceberem quais é que são as nossas ideias para o Conselho Leonino. Então já vamos falar um pouco mais sobre o Gonçalo, naturalmente, que personifica esta lista, pelo menos que dá a cara pela lista C, mas vamos entrar precisamente naquilo que é importante a nível de projeto que vocês têm para o Conselho Leonino. Para já, qual foi o critério que seguiram para compor a vossa lista? Vamos ver. Critério a sempre pensar numa diversidade de experiências que nós podemos e devemos aportar ao Conselho Leonino. Portanto, nós pensámos sempre em pessoas que tivessem de experiências profissionais diferentes, em áreas de atuação diferentes, porque achámos que é isso que o Conselho Leonino precisa. E por isso na nossa lista temos especialistas na área da financeira, na área de contabilidade, auditoria, a área comercial e vendas, a área de marketing, a área de comunicação, a área jurista, que é uma área muito importante. Portanto, nós temos dos melhores criativos do mercado, temos dos melhores financeiros do mercado, pessoas que foram premiadas com 20, 25, 30 anos de experiência profissional, com uma atividade profissional perfeitamente estabelecida, que não querem isto de carreira de todo, vão continuar e todos nós continuamos, obviamente, normalmente com a nossa atividade profissional, mas com esta nossa experiência queremos dar um pouco mais. Estes foram os critérios. Foi fácil conseguir os nomes para integrar o projeto? Foi facílimo, nós conseguimos completar a lista, foi extraordinariamente fácil. Fácil porque as pessoas se mobilizaram, porque é um processo que dá trabalho. Fácil reunir os mínimos de 1000 votos, nós conseguimos reunir 1700 votos para nos apresentarmos em eleições, quando os estatutos obrigam um mínimo de 1000 votos, mas foi fácil porque as pessoas entenderam o projeto e porque as pessoas se mobilizaram pelo Sporting. Eu acho que no final do dia, quando nós juntamos paixão, a coisas que nós acreditamos, nos revemos, e a experiência e a capacidade de mobilização, eu acho que a mistura é explosiva, sinceramente. A mistura é explosiva. E é aquilo que nós queremos apresentar aos sócios. Aquilo que nós queremos apresentar aos sócios é claramente uma mistura explosiva para o Conselho Leonino, para transformar o Conselho Leonino. É por isso que nós estamos cá. É pelo Conselho Leonino, é pelo Sporting Clube Portugal e é pelos sócios, não é por mais nada. E qual é para si a importância do Conselho Leonino, isto no âmbito das competências que são atribuídas pelos estatutos? É fundamental, para nós é fundamental. Parece-nos realmente importante que o Sporting Clube Portugal, dentro dos seus 4 órgãos sociais, tenha um órgão social que seja de cariz consultivo. Vamos tentar perceber, que eu acho que é importante também para os sócios lá em casa, perceber o que é isto do Conselho Leonino. O Conselho Leonino não é um órgão executivo, nem tem de o ser. Não é? O poder executivo está no Conselho Diretivo, de onde emana o presidente do clube, e é assim que deve continuar a ser. Nem sequer o Conselho Leonino é ser um órgão de fiscalização, porque quem tem poderes de fiscalização é o Conselho Fiscal e Disciplinar. Portanto, o Conselho Leonino deve ser aquilo para o qual está previsto nos estatutos, que é ser um órgão de cariz consultivo. Mas não o tem sido.
Está previsto nos estatutos de selo, mas não o tem sido. Não o tem sido porque ele não está adaptado para selo. Nem está sequer dotado dos meios humanos para o ser. Vamos lá ver então o que é que nós queremos para o Conselho Leonino para que ele seja efetivamente um órgão de caráter consultivo. Antes de mais, perceber que, como disse ao princípio, as bases do nosso programa são independência e transparência. Porquê? O que é que isto significa na prática? Independência para o Conselho Leonino não é de todo um órgão social independente. Ele é um órgão que vem a reboque da mesa da Assembleia Geral e vem sempre a reboque do Conselho Diretivo e do Conselho Fiscal Disciplinar. Porque começa logo na fase da apresentação de listas e na fase de votação. O Conselho Leonino é visto como o parente pobre. Está ali, é um órgão social, ele é mais um e temos que votar nele. Olha, e quem monta as listas tem que pensar, temos que montar uma lista para ele. Não é independente. E depois não é independente porque é presidido pelo presidente da mesa da Assembleia Geral. Não pode. É porque faz com que o Conselho Leonino seja facilmente um órgão social instrumentalizável. Não pode ser. Mas o facto de ser eleito pelo método de Hont não traz independência? Não traz independência, sim, e a manutenção do sistema de eleição tem que permanecer, ou seja, ser eleito pelo método de Hont, mas não pode ser para 50 conselheiros, mas já lá vamos. A questão da independência tem a ver com a presidência ser, por inerência, da mesa da Assembleia Geral, que não pode, porque faz com que o órgão social seja instrumentalizável e que o torne exclusivamente uma antecâmara de uma mesa da Assembleia Geral. Isso é tornar o órgão social redutor. O órgão social Conselho Leonino faz todo o sentido. O problema é que o tornaram muito pouquinho. Essa é que é a verdade. Ao longo dos anos, os sucessivos conselhos leoninos e as sucessivas revisões estatutárias tornaram-no pouquinho na sua forma de intervenção, porque tornaram-no uma mera antecâmara das mesas da Assembleia Geral. É importante realmente que o Conselho Leonino seja uma forma de preparação da mesa da Assembleia Geral. Isto tem que ser muito mais. Se quer ser um órgão de cariz consultivo, tem que ser muito mais e tem que trabalhar para isso. Mas para trabalhar para isso, tem que ter uma orgânica própria e uma forma de trabalhar própria. E neste momento o Conselho Leonino reunirá 2 vezes por ano, que é o número de Assembleias Gerais que nós temos, e tem que reunir mais. Tem que ter outra forma de trabalhar. Portanto, este caráter de independência para nós é fundamental. A questão da transparência também. Porque se hoje nós temos um alargado conjunto de sócios que nem sequer sabe o que é que o Conselho Leonino é, nem para que é que serve, e outro conjunto ainda mais alargado que, percebendo para que é que serve, não se revê nele, é porque não há transparência. Ou seja, não há comunicação deste órgão social para com a massa associativa. E tem que haver uma maior aproximação do Conselho Leonino e nós sócios para se terminar com este descrédito que se vive no Sporting relativamente ao Conselho Leonino. Permitam-me só falar aqui de uma coisa que também tem a ver com a transparência, que eu acho que é muito importante. Eu acho que nós, de uma vez por todas, no Sporting Clube Portugal, temos que nos libertar de chavões. E temos que nos deixar de apelidar determinados membros, neste caso o Conselho Leonino, como muitos sócios gostam de apelidar, como croquetes, ou seja lá o que for, ou lambuças, seja o que for. Nós temos que ser claros, temos que terminar com isto, ninguém ganha nada com isto, não é? E nós temos que terminar com esta tendência que nós temos no Sporting Clube Portugal de alocar as pessoas a um determinado sítio. Nós já me vieram dizer que eu sou o Gonçalo das Relotes. Vamos terminar com isto. Isto é uma candidatura independente, genuína, que vem cá para ajudar. Assim porque têm feito campanha precisamente nesse local. Não é? Nós sabemos de onde é que vimos. É que nós sabemos de onde é que vimos. Nós sabemos que vimos da bancada, que vimos do ambiente das relotes e é para lá que vamos voltar quando terminarmos este espírito de missão. E nós nunca iremos sair da bancada. Nunca. Esse é o nosso lugar. Se calhar um bocado por desconhecimento, os sócios não vão acreditar. Mas só ontem no debate para o Conselho Diretivo é que eu me apercebi que supostamente os membros do Conselho Leonino têm direito a business seats. Eu não tinha a menor ideia. Isso vai acabar. Quando isso acaba? Não faz sentido. Um conselheiro leonino não tem que ter um business seat. Porquê é que tem que ter um business seat? Não tem nada. Mas, um membro do Conselho Leonino tem que dar o exemplo. E, portanto, nós vamos querer avançar com uma proposta de terminar com os business seats no Conselho Leonino. Os conselheiros leoninos não vão ter direito a lugares especiais de todo, mas vão ter o dever e a obrigação de comprar Gamebox todos os anos. Tem que marcar a diferença. Se nós queremos dar mais credibilidade a este órgão social, passar a mensagem aos sócios que estamos a trabalhar, que os sócios, em parte, não têm razão com os chavões que usam, também temos que lhes dar instrumentos para eles pensarem dessa forma, não é? E, portanto, nós vamos propor isto claramente, se realmente for verdade, que eu vou ser sincero, não sei, nunca passou pela cabeça, mas se realmente há esse determinado tipo de regalias junto dos conselheiros leoninos, vamos terminar. Vamos dar-lhes obrigações. Os conselheiros têm que perceber, têm que trabalhar em prol do Sporting e em prol dos sócios. Isso parece-nos fundamental. Mas voltando à já referiu de alguma forma tudo o que sustenta a independência e transparência, não é? Aquilo que pretendem com esta candidatura, mas de uma forma muito concreta, que outros planos têm para dinamizar um pouco mais este órgão social? Bem, temos que trabalhar.
Portanto, nós temos que alterar, alterando a orgânica e a forma de trabalhar, tem que haver mais reuniões de trabalho. Portanto, o Conselho Leonino tem que se habituar a uma rotina de trabalho completamente diferente, por um lado. Por outro, tem que ser identificadas pessoas dentro do Conselho Leonino a quem sejam adstritos dossiês temáticos consoante as áreas de interesse do Sporting Portugal. Portanto, a área financeira, a área mais desportiva, a área de marketing e comunicação, a área patrimonial, etc. Tem que haver pessoas dentro do Conselho Leonino dedicadas a isto. Mas para tudo isto funcionar, existe um outro ponto que nos parece absolutamente fundamental, que é a redução substancial do número de conselheiros. Eu gostava que todos os sócios lá em casa fizessem um mero exercício, que é pensar que têm que tomar uma decisão, reunir à volta da mesa 60 pessoas, que é desse número de pessoas que nós estamos a falar do Conselho Leonino, são 50 membros eleitos, mais alguns lugares para inerência, e com essas 60 pessoas têm que tomar decisões de relevante interesse para as suas vidas pessoais. Eu acho que é caricato. É muita gente, qual é o número ideal? É muitíssima gente. Nós propositadamente não apresentámos um número no nosso programa. Não me parece que haja um número ideal. Achamos que tem que haver uma redução substancial, mas que é um número que pode ser discutido. Porque as pessoas têm tendência a agarrar-se muito aos números. E eu acho que isto é um assunto que pode ser claramente discutido no seio do Conselho Leonino. Mas, pessoalmente, acho que o Conselho Leonino deveria ser constituído por 15 membros eleitos, mais os lugares de inerência, no máximo. É uma redução substancial. Diga. É uma redução substancial. É uma redução substancial, que é isso que nós propomos no programa. É uma redução substancial. É que isto serve para que o Conselho Leonino se torne mais eficiente e mais útil, mas serve para outra coisa que nos parece absolutamente fundamental, que é respeito pelos sócios. É porque hoje em dia um Conselho Leonino com 50 membros eleitos, os estatutos obrigam a que as listas apresentem 50 efetivos mais 5 a 10 suplentes, portanto, então um máximo de 60 nomes. Isto é uma falta de respeito aos sócios. Porque, como é óbvio que todas as listas que se apresentem a votos no Conselho Leonino vão se concentrar nos primeiros lugares. Porque a eleição é por método de onde ninguém consegue eleger 50, a não ser que houvesse lista única ao Conselho Leonino. E, portanto, há um conjunto de nomes que se calhar acabaram por ser eleitos e que não têm perfil. Não têm perfil. Porque a partir de um determinado número, numa lista candidata ao Conselho Leonino, é um verbo de encher. Eu não tenho problemas nenhum em afirmá-lo. Em todas as listas. E, portanto, nós temos que reduzir o número de conselheiros para que o órgão social seja mais eficiente, seja mais útil e trabalhe devidamente em colaboração com os restantes órgãos sociais em prol dos interesses do clube, mas também para que a formação das listas seja muito mais criteriosa. É porque um órgão social como a Conselho Leonino a funcionar devidamente, no próximo ato eleitoral, daqui a 4 anos, apresentar uma lista de 15 membros é diferente de 50. E, portanto, tem que se acertar naqueles 15 membros. E isto, eu acho que é respeito, maior respeito para com os sócios. Das diferentes competências que são atribuídas ao Conselho Leonino, quais é que realça, quais são para si as mais importantes? Para mim, o ser um órgão de caráter consultivo é claramente o mais importante. Claramente. E eu acho que é esse o foco. É esse o foco. Já agora, se, como diz, vem da bancada, quer fazer a diferença, porquê é que não apresenta uma lista a um órgão que não seja consultivo? Achámos que neste momento era aqui que o Sporting precisava de nós, com sinceridade. Porque olhando para os 4 órgãos sociais, nós, enfim, ouvindo o que as pessoas nos transmitem há anos e anos da bancada, as reticências, as dúvidas são claramente relativamente ao Conselho Leonino em termos de orgânica dos órgãos sociais. Nós não temos nenhuma apetência, nenhuma vontade de ter aqui projeções pessoais ou de ter lugares, não é isso que nos move. Move-nos os superiores interesses do Sporting Clube Portugal. Olhando para a orgânica atual do clube, parece-nos claramente aquilo que nós podemos aportar de valor ao clube passará pelo Conselho Leonino. Depois, no Conselho Leonino, há muitas coisas que se podem discutir, nomeadamente, por exemplo, processos eleitorais. Se calhar os processos eleitorais têm que ser simplificados no Sporting. Nós estamos a passá-lo na pele, portanto, estamos a ver todos os grãos de areia que se vão apresentando pelo caminho e se calhar podem ser eliminados. E todas estas questões obrigam a uma revisão dos estatutos. A tal questão de ser antecâmara de uma mesa da Assembleia Geral é importante para o Conselho Leonino, desde que não seja só isso. Questões relacionadas com problemas diários que os sócios sentem. Nós vamos querer falar sobre isso no Conselho Leonino. Por exemplo, nós sentimos que há sempre problemas na venda de bilhetes para jogos de futebol quando o Sporting se desloca fora aos principais rivais. Nunca há bilhetes. São anunciados sempre X número de bilhetes e depois eles não aparecem à venda. Transparência. Queremos falar, queremos perceber como é que os sócios efetivamente podem ter mais facilidade de acesso à bilhética nos jogos fora, contra Benfica, contra Porto, etc. Há variadíssimos assuntos que podem ser discutidos no seio do Conselho Leonino e são assuntos que são de um enormíssimo interesse para os sócios.
Mas nunca quererá tornar o Conselho Leonino um órgão fiscalizador? Não. Para isso existe o Conselho Fiscal e Disciplinar. Quem achar que quer ser fiscal do Conselho Diretivo, apresenta uma lista ao Conselho Fiscal e Disciplinar, é o que está previsto nos estatutos. Nós não queremos ser fiscais de ninguém. Nós não queremos sequer ser força de oposição ou uma força de bloqueio, que é para isso que o Conselho Leonino tem servido. E tem servido porque é muito grande, porque tem as pessoas incorretas, não tem as pessoas corretas a participarem no Conselho Leonino. Há sempre pessoas que acham que podem usufruir do seu posto de conselheiro para se autopromoverem ou para serem uma força de oposição ou para tentarem colocar-se em bicos de pés para almejar outros voos. Não é isto que nós queremos para o Conselho Leonino. Mais uma vez, se ele for reduzido, evita-se isto. Alguma meta definida em termos eleitorais? Sim, desde o início que elegemos a nossa meta, que sabemos muito bem o que queremos. No final do dia, obviamente, nós aceitaremos todo o resultado eleitoral que nos aparecer. Somos democratas e saberemos agir em consonância com esse resultado. Mas não escondo toda a ambição, queremos ter a maioria do Conselho Leonino. Queremos ter a maioria dos conselheiros, porque essa é a única forma de nós conseguirmos encetar o nosso programa. Portanto, eu não tenho problemas nenhum em afirmar que se os sócios acreditam que o Conselho Leonino deve ser independente, deve ser mais independente, deve ser mais transparente, deve ser reduzido em número de conselheiros, só há uma lista em que podem votar, que é na lista C. Não é possível querer levar a cabo todas estas alterações no Conselho Leonino e votar na lista A ou na lista B. A lista A, no seu programa eleitoral, não tem uma linha, um apontamento, um parágrafo, nada, nem uma palavra sobre o Conselho Leonino. Não se conhece uma ideia da lista A sobre o Conselho Leonino. Sobre a lista B, é importante que os sócios percebam que esta lista B é encabeçada pela mesma pessoa pela terceira vez consecutiva. Portanto, o João Trindade é a cabeça de lista da lista B para o Conselho Leonino, foi a cabeça de lista das eleições de 2011, de 2013 e 2017. No programa de 2013 para o Conselho Leonino da lista B, retém-se um adjetivo, uma reforma profunda. Era isto que a lista B queria para o Conselho Leonino. Passados 4 anos, em 2017, aquilo que está escrito no programa da lista B para o Conselho Leonino é uma reforma profunda. Portanto, estivemos 4 anos... Mas fez-se algo, a revisão, a atualização do regimento, criaram-se comissões específicas, uma comissão permanente... É verdade. E o que é que essas comissões fizeram? E o que é que as comissões fizeram? O que é que elas trabalharam? Que dossiês é que se estudaram? Que temas é que se debateram? Qual é que foi o efeito prático desse trabalho? Não se conhece nada, porque também não há transparência. E por isso a questão da transparência no nosso programa é fundamental, porque os sócios têm que perceber o que se faz. Agora, o que eu não, enquanto sócio, o que eu não posso aceitar é que se tenham passado 6 anos e o Conselho Leonino, hoje, seja exatamente igual ao que estava anteriormente. E, obviamente, o candidato da lista B pode vir dizer que se fez muita coisa. Mas eu, olhando para o nosso programa, no qual nós acreditamos, eu pergunto-me, mas o Presidente do Conselho Leonino não é ainda presidido pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral? É. O Conselho Leonino ainda não é constituído por 50 pessoas? É. O Conselho Leonino não continua a não reportar absolutamente nada aos sócios? Depois continua. O Conselho Leonino está representado na mesa da Assembleia Geral para reportar aos sócios em todas as Assembleias Gerais o que tem feito? Não. Portanto, tudo aquilo que para nós nos parece absolutamente fundamental para fazer no Conselho Leonino não foi feito. Foram perdidos 6 anos. 6 anos é muito tempo. Para o Sporting Portugal, 6 anos é tempo a mais para não se fazer nada. Mas ainda tenho outra coisa a dizer sobre a lista B que me parece importante. Em 2013, o João Trindade, que é o cabeça de lista ao Conselho Leonino, dizia numa entrevista ao Expresso o seguinte, e passo a citar. Sobre os conselheiros, não podem sentir-se como sócios de elite. Uma espécie de câmara de notáveis que se reúne de vez em quando. O Conselho Leonino pode e deve ter um papel fundamental e muito importante na vida do Sporting. Ora, eu olhando para a lista que agora se apresenta a eleições, para a lista B, questiono-me o que é que mudou tão radicalmente de 2013 para 2017. É porque se em 2013 eles não se podiam sentir sócios de elite, nem uma Câmara de Notáveis, eu só vejo nomes de notáveis na lista B hoje em dia. Alguma coisa mudou que eu não consigo perceber o que é. E os sócios hão de avaliar. Não quis adjetivar, enfim, acha que são notáveis? Acho que sim, olhando pelos nomes, acho eu, e acharão a esmagadora e a maioria dos sócios, não tenho dúvidas nenhumas. Mais, outro ponto importante, o Conselho Leonino pode e deve ter um papel fundamental. Mas eu, olhando para o programa da lista B, aquilo que a lista B pressupõe como forma profunda é a adequação do Conselho Leonino a uma fórmula de Conselho de Estado. E um Conselho de Estado não é um órgão eleito, é um órgão nomeado. E para ser um órgão nomeado, eu lamento, mas tem que ser apresentada uma proposta em Assembleia Geral para a extinção do Conselho Leonino enquanto órgão social. E eu, enquanto sócio, nem enquanto candidato, enquanto sócio, nunca aceitarei que haja no Sporting Clube Portugal um órgão social que não seja de eleição. A palavra final é sempre dada aos sócios. E, portanto, órgãos sociais no Sporting Clube Portugal de nomeação, comigo nunca contarão. Sempre de eleição. E, portanto, para haver uma transição de um formato órgão social, Conselho Leonino, para um formato Conselho de Estado, que não é órgão social, porque não é de eleição, lamento,
vai um passo muito grande. E primeiro tem que se extinguir o Conselho Leonino. Eu não vejo isso como proposta em lado nenhum, a não ser no nosso programa. O nosso programa é o único programa das 3 listas que se apresentam a votos que tem a proposta de extinguir o Conselho Leonino. Porque nós apresentamos todas as medidas que achamos fundamentais para revitalizar este órgão, para refundar este órgão social. Se não e somos os primeiros a dizer, se não conseguirmos, nós propomos a extinção em Assembleia Geral. Seria mais fácil para nós, inclusive, e já muita gente me perguntou sobre isso, porque é que então vocês não apresentam um movimento e vão diretamente à Assembleia Geral propor alterações ou mesmo logo a extinção do órgão social? Porque nós acreditamos que as transformações são feitas por dentro. Todo o processo de transformação tem que ser feito interna e não externamente. Isto para nós é absolutamente fundamental. Mas também acho que deve haver respeito pelo Conselho Leonino, porque ainda é um órgão social. E todos os sócios devem ter um máximo de respeito pelos seus órgãos sociais. E é por isto que nos apresentamos a eleições e não montamos um movimento e vamos diretamente a uma Assembleia Geral. Mas que fique claro para os sócios. Se nós não conseguirmos encetar este programa, seremos os primeiros a propor a extinção do Conselho Leonino em Assembleia Geral. Já referiu as outras 2 candidaturas. Como é que foram as reuniões? Correram muito bem. Correram muito bem, se bem que nós não reunimos com os cabeças de lista para o Conselho Leonino. Nós reunimos com os cabeças de lista para o Conselho Diretivo e para a mesa da Assembleia Geral, no caso da lista A, porque no caso da lista B não fomos recebidos pelo candidato pela mesa da Assembleia Geral. As reuniões correram muito bem. O nosso objetivo de ter reuniões com os candidatos ao Conselho Diretivo era explicar qual é que é a nossa posição enquanto independentes, que não é uma posição de bloqueio nem de oposição de todo. É claramente uma posição de colaboração. E, portanto, achámos que era fundamental explicarmos aquilo que queremos para o Conselho Leonino, qual é que é a nossa visão para esse órgão social. As reuniões correram lindamente, as propostas foram extraordinariamente bem aceitas. Portanto, eu não tenho dúvidas também no final do dia, enquanto grandes sportinguistas todos que somos, conseguiremos com certeza trabalhar muito bem, todos juntos no Conselho Leonino. Vamos então apresentar um pouco mais, para quem não conhece o Gonçalo Nascimento Rodrigues, como é que nasce o seu sportinguismo. É também importante que os sócios o conheçam, não é? Eu se calhar não tive a sorte de ter um pai que me acompanhasse quando era miúdo, no futebol. O meu pai tinha uma atividade profissional extraordinariamente intensa e, portanto, ao contrário de tantos outros membros que tenho na lista, que têm o orgulho, e acho bem que tenham esse orgulho, de dizer que entraram pelo Sporting pela mão do pai, pela mão do avô, etc. Eu não tenho essa história. Eu não tenho essa história para oferecer aos sócios, nem tenho essas histórias de oferecer aos sócios a que entrei no estádio e queria ser presidente do Conselho Leonino ou presidente que fosse um desastre. Eu entro para o Sporting pela mão do irmão meu. Eu venho de uma família grande, eu tenho 4 irmãos, somos 5 filhos, tenho, graças a Deus, muitos sobrinhos, tenho uma família muito grande, da qual me orgulho, e entro para o Sporting pela mão do irmão meu, que ainda chegou a tentar fazer testes de futebol no Sporting, era um grande sportinguista e vivia à camisola e vinha frequentemente ao futebol. Um irmão mais velho, eu sou o mais novo de 5. Do irmão meu e de um amigo, um grande amigo de infância, que é como um irmão, e eu comecei a vir ao futebol miúdo com eles. Miúdo. Eu lembro quando era miúdo, com 12, 13, 14 anos, foi mais ou menos quando eu comecei a vir ao futebol, eu falsificava o cartão de sócio do meu irmão. Não era sócio, portanto falsificava. Portanto, eram daqueles cartões de sócio antigos que era possível pôr uma fotografia por cima da fotografia do sócio com papel autocolante transparente e entrava-se, não é? Não havia torniquetes nem nada, era assim meio aos empurrões, puxava-se o cartão e entrava-se. E eu lembro perfeitamente quando o meu irmão não conseguia vir a Alvalade, eu cravava-lhe o cartão, punha lá uma fotografia minha e entrava e ia ver os jogos. Só mais tarde é que me faço sócio. E, portanto, eu chego ao Sporting pela mão do irmão meu e de um grande amigo de infância, que foram eles que me transportaram nisto do Sporting, também mais velhos, já tinham um carro, já conduziam. Lembro muito bem da minha primeira deslocação fora, como se fosse hoje, em 1991, se eu não me engano, época de Marinho Pérez, que vamos às Antas. Lembro perfeitamente, o Sporting estava em primeiro lugar, vinha, se eu não estou em erro, 12 jogos sem perder, e vamos às Antas, em que o Porto tinha o Geraldão, que marcava aqueles livros fenomenais. E o Ivkovic dizer, eu não preciso de barreira, eu sei defender os livros do Geraldão. E nós somos passo superior dos adeptos para onde o Porto atacava na primeira parte, 5 minutos, livre do Geraldão, gol 1-0. E, portanto, isto é algo que me transporta desde esse dia. Eu nunca mais me ia esquecer dessa minha primeira deslocação às Antas, com o meu irmão e com este amigo, o Ricardo Varela, e com eles vi dezenas e dezenas de jogos e ainda hoje vejo. Este amigo mora agora em Amsterdão, é imigrante, e tivemos
a felicidade do Sporting ir jogar ao Leverkusen no ano passado e podemos ir ter com ele a Amsterdão e podemos ir de carro todos de Amsterdão para Leverkusen para ver o Sporting, recordando bons e velhos tempos. E eu acho que no final do dia só o Sporting consegue ter estas coisas nas nossas vidas. Não, só o Sporting é que nos consegue dar este prazer, esta satisfação, estas amizades que eu guardo de coração desde miúdo e que transporto para tudo na minha vida e que nascem do Sporting. Não é? Ainda hoje em dia eu ganho muitos novos e grandes amigos que vêm do Sporting. São amigos também e conhecem amigos todos sportinguistas e que nos vamos juntando e vamos conversando e vamos ganhando esta amizade. Só o Sporting é que nos consegue fazer isto. Gonçalo, estamos mesmo a terminar. Quero deixar uma mensagem aos sócios e adeptos do Sporting Clube de Portugal? Quero sim. Primeiro, antes de mais, que no dia 4 de março vão votar. Acho que isso é fundamental. É fundamental nós mostrarmos ao país desportivo que nós estamos grandes, somos um clube grande, somos o maior clube, a maior nação desportiva de Portugal. E nós temos que mostrar isto. E nós só conseguimos mostrar isto se nos mobilizarmos. E, portanto, eu apelo à mobilização de todos os sócios no dia 4 de março. Vão votar. Não deem nada por garantido. Mostrem a nossa força, mostrem a força do Sporting. Depois, obviamente, apelar ao voto na lista C, que é, sem sombra de dúvida, o único voto possível para o Conselho Leonino. Os outros votos são votos de continuidade num Conselho Leonino perfeitamente inoperante, ineficiente e inútil. Se nós queremos e acreditamos que o Conselho Leonino tem um papel importante no seio dos órgãos sociais do Sporting Clube Portugal e pode ter um papel muito importante na vida do clube daqui para a frente, só podemos votar na lista C, porque realmente a lista C é a única que tem um programa específico para o Conselho Leonino, pode tornar mais útil, mais eficiente, mais operante, colaborativo com os restantes órgãos sociais, sem nunca se deixar instrumentalizar, nem ser uma força de oposição. Por isso, obviamente, apelo ao voto na lista C no próximo dia 4 de março. Fica o apelo, a final da entrevista com Gonçalo Nascimento Rodrigues. Muito obrigado por ter aceitado o convite da Sporting TV. Esclarecimentos a caminho das eleições do dia 4 de março. Fechamos aqui as entrevistas ao Conselho Leonino. Mas vamos continuar naturalmente a apresentar entrevistas com os restantes candidatos, cabeças de lista, aos diferentes órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal. Nós contamos sempre consigo. Até à próxima.